Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre Reiki, astróloga e mentora de mulheres extraordinárias, assim como você que está aqui me ouvindo. No episódio de hoje, eu vou falar sobre como eu vendo online. Eu recebi uma pergunta, um pedido na verdade, para falar sobre como aumentar vendas online e, para ser bem sincera, eu não acredito que exista uma fórmula. Eu acho que cada pessoa tem a sua maneira de fazer e para mim isso é o mais especial. Tem pessoas que vão se identificar mais com técnicas, com formatos mais racionais, com toda uma estrutura um pouco mais masculina. Tem pessoas que vão se identificar mais com a minha forma, por exemplo, que é um lugar mais intuitivo. Mas, vamos lá, eu vou então contar basicamente o que eu aprendi e como é que eu faço também. Ok, a primeira coisa, eu queria dizer que eu não sou uma profissional nisso, mas eu faço isso há muito tempo, então talvez possamos dizer que eu sou uma profissional. Brincadeira. Mas foi bem curioso porque eu fiz umas sessões de consultoria empresarial com uma grande amiga minha que é maravilhosa nessa área e várias coisas que eu falava pra ela me trazia como, nossa, você já sabe disso, né? Então, eu achei bem interessante de descobrir que eu aprendi muita coisa a partir da prática. Então, eu não sou a pessoa que foi da teoria tanto, teve teoria também, eu vou contar já o que foi, mas a prática e a intuição também me levaram para muitos lugares. Então, vamos nessa. Eu comecei a trabalhar vendendo na internet, vamos dizer assim. Eu comecei a empreender no meio de 2016. Então, eu estava me formando na faculdade, tinha acabado de sair de um estágio em arquitetura e eu comecei o meu escritório. Na época, eu não tinha clientes, né? Eu não tinha nada assim muito fixo, mas o Vi, meu marido, ele estava mudando de escritório, ele tinha uma outra empresa na época. E eu e a irmã de um dos sócios dele éramos arquitetas, né, das pessoas então próximas, e a gente estava ali meio que, não queria dizer disputando o projeto, mas enfim, aguardando para saber quem seria escolhida para fazer o projeto desse escritório. E acabou que eu fui escolhida, porque eu já tinha feito o projeto de graça para eles quando eles estavam numa outra sala, enfim. Eu acho que também porque eu estava realmente precisando disso, eu já tinha saído do meu estágio contando com isso, e estava bem crua, né, nas coisas no mercado, na minha experiência, e essa outra arquiteta já tinha, assim, uma carreira de mais tempo, vamos dizer assim. Mas eu logo percebi que eu precisava de... Vou tentar deixar essa parte da arquitetura curta, tá? Mas eu precisava de ajuda, porque eu ainda, como eu falei, estava muito crua. Chamei minha prima, que é decoradora, atua como decoradora arquiteta. E ela, então, assim, já tem muito mais experiência que eu, né? Na época ela já tinha, ela segue tendo. E eu precisava de ajuda e ela me ajudou. Então a gente fez meio que uma parceria, né? E paralelo a isso, eu comecei o meu Instagram. Então foi aí, no meio de 2016, mais ou menos, que eu comecei a mexer um pouquinho com redes sociais. Na época eu, assim, tava muito engessada. Acho que muita gente começa, né? Não sabia direito o que eu devia fazer, como eu devia fazer, então eu olhava, basicamente eu pegava referências, né? Foi o que eu aprendi durante a faculdade de arquitetura. Você não cria um projeto do zero, você precisa sempre de referências. Quer dizer, precisa é meio forte, né? Mas uma forma comum de se fazer é procurar referências, então eu comecei a olhar para escritórios que eu admirava e como que eles se comportavam nas redes sociais. E a grande maioria era bem similar, então era meio que uma formulazinha. Você posta uma foto do seu projeto, uma foto, às vezes, do 3D do projeto, enfim. E aí tem uma legenda bem, bem feita para arquitetos, de arquitetos para arquitetos.
falando assim, sei lá, o nome do projeto, o ano, quem fotografou, alguma coisa assim, e você repete essa legenda meio que em todas as fotos desse mesmo projeto. Eu não sei se isso ainda é muito usado hoje em dia, eu ainda vejo por aí, mas na época era basicamente a única maneira que eu encontrava as pessoas falando de projetos, e eu comecei a reproduzir isso. Eu tava também, assim, né, aquele momento, sei lá, acho que 23 anos de idade, e sem saber ainda direito, né, como me comportar como uma profissional, como passar uma seriedade, um profissionalismo, até porque eu ainda não tinha trabalhado pra mim, né, ou realmente estado no mercado, além de ser estagiária. E aí fui descobrindo, mas também foi muito nesse lugar de como é a Patrícia profissional, sabe? De tentar passar, às vezes, uma imagem, uma coisa assim. E o que isso tem a ver com a minha forma de vender? Eu ficava muito desconfortável em vender, assim como eu sei que muita gente fica. E eu fiquei nesse desconforto por muitos e muitos e muitos anos. Eu vou dizer que eu acho que foi lá para 2020, 2021 com certeza que isso mudou. Mas 2020 eu falei assim, chega. 2021 foi um outro tipo de chega também, foi um outro salto. Eu falei, tá, não faz mais sentido eu ficar com isso desse jeito, mas eu vou chegar lá, tô me precipitando. Bom, dito isso do desconforto que eu tinha em vender, eu acabava replicando essa regra, entre aspas, né, essa forma que eu via muita gente fazendo, e que você acaba vendendo de uma maneira muito indireta. Eu acho que hoje em dia, como eu disse, talvez não se faça nem tanto isso, porque isso não faz sentido em termos de métrica, de entrega, de coisa assim, de algoritmo de Instagram, e eu tô falando de vender no Instagram, que era como eu fazia. Mas, desse jeito, como eu disse, era indireto. Eu não tava ali falando, olha aqui meu projeto, como é incrível, me contrata. E aí eu comecei a ver algumas pessoas falando no final dessas legendas das fotos, tipo, para orçamentos, e-mail é esse. Ou para orçamentos, fala aqui comigo. E eu comecei a colocar isso no final de cada foto, e eu me sentia tipo, meu Deus, socorro, sabe? Que coisa vergonhosa de eu estar aqui oferecendo o meu trabalho. Bom, eu acabei... como que eu posso dizer? Eu acabei tendo um processo muito profundo de autoconhecimento e de mergulho em mim e de curar muitas questões nesse meio tempo, né? Então, 2016, mês de 2016, que foi mais ou menos essa época que eu saí da faculdade, até mais ou menos mês de 2017 eu entrei em uma depressão. E foi depois disso, quer dizer, a depressão, vai ter um episódio do podcast só sobre ela, mas foi mais ou menos depois disso que eu comecei a olhar tanto para dinheiro de uma forma diferente. Acho que eu posso até fazer um episódio também falando de dinheiro no geral, assim, né? Como foi a minha história com isso. Mas vendas, mesmo quando eu olhava para o dinheiro de uma maneira diferente, vendas era um assunto que me deixava sempre desconfortável. E eu tenho uma amiga maravilhosa, que é publicitária e astróloga e astrocartógrafa. E vocês devem conhecê-la, se não, eu recomendo muitíssimo que conheçam, que é a Isa Mesadri, Isabela Mesadri no Instagram. Ela tem um projeto chamado Calendastro, tem outro curso chamado Jornada da Essência. Enfim, ela é incrível e ela falava pra mim, Paty, você precisa mostrar pras pessoas, né, o que você tem. Tipo, você não tá enfiando goela abaixo. Essas são as minhas palavras, né? A Isa é muito delicada com as palavras, ela é super gentil e tal, doce, então ela não usaria essas palavras que eu, com Mercúrio e Aquário, em Aquário, né, uso. Mas enfim, então ela falava, você não precisa enfiar a goela abaixo, né, você não tá fazendo isso. Falando, você tem que comprar isso daqui porque não sei o que e tal, você não tá sendo aquela vendedora chata, incisiva, que ultrapassa o limite das pessoas. Não, você só tá falando do que você tá oferecendo. E as pessoas, muito possivelmente, vão se beneficiar pra caramba do que você oferece, só que elas não sabem se você não fala. E assim, é muito engraçado porque hoje em dia eu repito muito isso pra amigas minhas. Mas, pra amigas, pra mentorandas, enfim, pra quem tá ouvindo aqui o podcast, né, você no caso que está ouvindo. Tô repetindo essas palavras, mas ela me falava isso constantemente. Acho que ela deve ter me falado isso umas 100 vezes ao longo desses
vários anos de empreendedorismo. Mas eu ficava ainda, jogando pequeno. Eu acho que essa pra mim foi a grande questão. Enquanto eu tava tentando vender de uma forma jogando pequeno, eu me sabotava em muitos lugares, ao mesmo tempo que eu procurava algum tipo de metodologia para conseguir vender, porque era como se então, se eu estivesse seguindo um método, eu não estava ali me arriscando, eu não estava sendo vulnerável. Eu estava simplesmente seguindo um método. Se o método falhasse, não era eu falhando, era o método. Então, assumir minha vulnerabilidade também foi super importante, né? Do tipo, ok, vamos fazer aqui o que eu tô realmente sentindo e tentar fazer isso por mim. E foi esse processo que eu assumi mais em 2020, de olhar e falar, eu vejo valor no que eu tô fazendo. Esse também foi um lugar que foi difícil de eu chegar, de reconhecer esse valor, e que eu também sei que muita gente tem essa dificuldade, porque a grande maioria das vezes, algo que a gente faz bem, algo que a gente faz com facilidade, é algo que parece muito simples. Então, entender que esse simples tem valor pode ser um desafio. Pra mim foi. Pra mim foi bastante. Então, perceber que, sei lá, o meu gosto por pensar em ambientes, em espaços, em decorar e arrumar e, otimizar as coisas. Nossa, como eu amo fazer isso. Eu não estou, inclusive, trabalhando com isso no momento, mas eu amo fazer isso. Esse tema tá muito forte, né? Porque a gente acabou de se mudar. Então, eu tô fazendo exatamente isso aqui nesse apartamento. A gente tá num apartamento que é alugado, mas eu tô, então, organizando todas as coisas porque eu amo. Eu tô decorando as coisas porque eu amo. A gente vai alugar o nosso apartamento antigo, então eu também tô pensando nele, né? O que a gente vai deixar ali, como que pode ficar um lugar gostoso e tal. E pra mim isso é muito simples, é muito prazeroso e me faz muito bem. Então, se eu penso em vender isso pra alguém, num primeiro momento, fica tipo, mas eu tô gostando de fazer isso, né? Até porque existe muita coisa, eu nem tenho tanto essa crença, mas eu sei que ela existe muito forte, né? A crença que o trabalho tem que ser sofrido. Mas apesar de eu não ter tanto essa crença, eu tinha uma crença de desvalorização, ponto, né? Então era tipo, isso aqui eu faço com facilidade, isso me traz muito prazer, então eu não mereço receber muito por isso. Só que, pelo contrário, né? Demorou muito... E assim, foram muitos livros de business lidos. O Vi, meu marido, ele é economista e ele é empreendedor também. Adora toda essa parte de business e eu também, né, de negócios. Então, vários livros dele, ele vai me recomendando e eu fui lendo ao longo dos anos. Agora eu tô lendo um pouquinho menos, mas tô muito a fim de voltar a mergulhar e ler mais. E a minha forma é ler e colocar em prática. Então eu gosto de ler e já testar. E isso entra essa parte da teoria, né? Então, teoria de vendas, tem um livro que eu li que eu gostei bastante, que se chama A Bíblia de Vendas. E eu li, eu acho que foi em 2020, se eu não me engano, ou foi 2019, mais ou menos, não tenho certeza. Mas eu sei que foi um livro que me abriu muito a cabeça, porque eu tava recebendo mais uma vez essa informação que a Isa sempre me falou, mas às vezes a gente precisa receber essa informação de diversas fontes, né, de diversas energias também, até que alguma coisa clique dentro da gente. Espero que esse podcast clique em você, porque é muito importante mesmo mostrar para o mundo o que você tem e reconhecer o valor do que o que você faz tem, é isso. Porque, primeiro, porque tem valor, e segundo, porque se você não reconhece esse valor, você não consegue transmitir ele para as outras pessoas. Então, onde eu estava? Bíblia de Vendas, né? Eu fui lendo, então, vários livros, fui testando várias das coisas, teorias, das palavras, né? Fui pondo muito em prática e tal. E eu fui, pouco a pouco, descobrindo, ou melhor, deixando essas práticas mais intuitivas.
Então, quando eu falo que eu vendo hoje de uma forma mais intuitiva, não tem uma metodologia, um negócio e tal, apesar de parecer que tem, e isso é muito engraçado, porque eu recebo alguns comentários de pessoas próximas, tipo, nossa, você arrasou nesse pitch, ou ai, aqui ficou muito legal como você fez esse storytelling, e tipo, são coisas que eu nem pensei pra fazer. Essa é a verdade, a grande maioria das coisas que eu faço não são pensadas, elas simplesmente vêm e eu executo. Mas elas vêm muito, eu acredito, porque eu já testei muita coisa e fica, né, em algum lugar no meu inconsciente, na minha energia, essas informações que eu pus em prática, que eu consegui validar, elas ficam. Então, quando eu preciso, isso já vem de uma forma mais automática. Eu não sou uma pessoa que faz um plano de ação. Eu já tentei muitas vezes, mas eu nunca executava o plano de ação. Ele parecia ali perfeito, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa, se eu fizer isso aqui vai bombar, vai chegar pra todo mundo, né? Maravilha! Mas eu nunca consegui executar. E em vez de me martirizar e tipo, ai, nossa, né, falhei, não sei o que, não. Tá, se isso não tá dando certo pra mim, e realmente outras coisas dão certo pra mim, vou fazer as outras coisas, né? Ok, talvez esse formato de planejamento que pode servir pra muita gente não sirva pra mim. Então, o que serve pra mim? De novo, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pôr em prática o que eu estudo, só que eu gosto de, depois disso, deixar com que as coisas simplesmente venham de uma forma mais intuitiva. E então, quando eu falo de vendas hoje, em 2020, começo de 2020, eu fiz um curso que era para lançamentos, né? Então, lançamento de curso online. E eu e a Rafa, a gente fez, na verdade, esse curso. A Rafa é a minha antiga sócia. Na época, a gente ainda era sócia, né? E a gente tinha um lançamento, que foi o Coana, o nosso curso online de ambientes noéticos e astrologia. E foi um mega sucesso. Foi, assim, hiper desgastante. Foi um negócio que a gente nunca mais repetiu e nem pretende repetir, assim, em nenhum momento. Mas a gente foi testando muitas coisas. Inclusive, esse curso que a gente fez foi da Isabelle Moreira. E apesar de eu não sentir muita ressonância, assim, com muitas das coisas que ela traz, e muito menos, sei lá, como ela aborda, ou pelo menos abordava, né? Faz tempo que eu não vejo o conteúdo dela. Eu via valor naquilo. Então, às vezes, também eu identificava, não, né? Eu percebia que eu não precisava me identificar 100% com a pessoa. Claro que identificação é importante, mas às vezes tem coisas ali para serem extraídas. E no caso, testamos a metodologia dela, deu muito certo. Ao mesmo tempo que é por causa do teste que eu consegui ver, por exemplo, onde eu gostaria de mudar algumas coisas. Eu preciso de tempo para isso também, eu não consigo fazer um lançamento depois o outro, né? Eu preciso digerir as informações, assim, assentar, digerir energeticamente também. E aí posso fazer diferente. Mas, voltando. Tendo feito isso, né, seja nesse curso da Isabelle Moreira, ou nos livros que eu fui lendo e fui colocando em prática, eu fui aprendendo muita coisa. Ao mesmo tempo, a partir do momento que eu não coloquei em prática exatamente a mesma coisa que aquele livro, ou aquele curso, ou aquela outra coisa estava me dizendo, e simplesmente consegui me conectar com, ok, agora eu tenho essas informações, tanto mentais, né, ou seja, eu li, eu tenho conhecimento, quanto energéticas, então eu tenho a sabedoria, eu realmente integrei isso. E aí entra, o que eu posso fazer com isso? Então, nesse processo intuitivo, eu adoro uma frase que é assim: primeiro conheça as regras, para depois quebrá-las. Em inglês, na verdade, é assim: first know the rules, then break them. Então, eu conheci essa frase em inglês, né? Pra mim ela é bem impactante, e eu sinto que ela tem tudo a ver com esse período que a gente tá vivendo de Saturno em Aquário. E eu tenho Saturno em Aquário, eu tô no meu retorno de Saturno, tá sendo incrível. Espero que continue assim. Mas, assim, pra mim essa frase é muito um Saturno em Aquário, se a gente fala de astrologia, que é Saturno, né? Esse lugar de conhecer as regras, esse lugar de você saber da estrutura, de você ter esse embasamento. E aí tá o quê? Tá no signo de Aquário esse Saturno. Quando eu falo que ele tá agora, né, no signo de Aquário, ele tá agora em 2022,
Acho que já fim do ano passado ele já estava em aquário, né? Fim do ano passado, meio do ano passado, sei lá, já tá em aquário faz um tempo. Mas ele, então, tá influenciando todo mundo um pouco com essa energia, um pouco mais, depende muito do seu mapa, de como é que isso vai afetar você, né? Não é uma coisa super geral, mas enfim. E aí, ele, como eu tava falando, esse Saturno, essa estrutura, essas regras todas, né? Está no signo de Aquário, que é o signo da disrupção. Disrupção? Disruptura? Não sei agora se essa palavra existe, mas... disrupção acho que existe, né? Acho que tá, tipo, tem alguma coisa errada quando eu tô falando disrupção. Enfim. Perdão aqui, mas... voltando. Então, Aquário é esse signo que tá ali desconstruindo as coisas, tá fazendo de uma maneira diferente. Não é nem desconstruindo, mas é realmente abrindo um novo caminho, né? Olhando de uma forma completamente inovadora e diferente para as coisas. Então, pegar essas regras, conhecer elas intimamente. Você não tá descartando Saturno, você tá acolhendo esse Saturno, você tá usufruindo desse Saturno. Mas aí, com isso conhecido, você consegue ir para esse novo, um novo lugar, uma nova forma de fazer. E então é muito assim hoje que eu faço vendas. De tempos em tempos eu estudo e coloco em prática, e aí depois eu me desligo um pouco dessa parte mais racional, mais mental. E sempre na hora de colocar algo no mundo, eu realmente me conecto mais com o meu coração. Então não existe um lugar de autocobrança, não existe um lugar de autopunição, não existe um lugar de... sei lá, não sei. Procrastinação, porque tudo se tornam escolhas. E a partir do momento que eu torno o que eu faço em escolhas, que seja, hoje eu escolho descansar, hoje eu escolho não fazer nenhum post, hoje eu escolho não pensar em nada disso, eu não perco energia, né? Porque se eu ficasse perdendo energia, me punindo, se eu ficasse perdesse energia, ai meu Deus, se eu ficasse perdendo energia, me punindo porque eu acho que eu tô procrastinando, me punindo porque eu acho que eu tô me sabotando, me punindo porque não sei o que lá. Poxa, eu só tô perdendo energia, eu não tô pondo essa energia no meu projeto, né? Na coisa que eu tô querendo lançar, na venda que eu tô querendo fazer, ok? Mas tipo, no projeto que eu quero trazer pro mundo. Então, pra mim, isso é a coisa mais importante na hora de pensar em vendas no geral, né? Mas num projeto que pra mim é o mais significativo da venda, é o projeto que tá ali. Outras duas coisas que eu faço é sustentar um projeto. Então é o seguinte, cada pessoa tem uma maneira de materializar. No WAM, que é o meu workshop online de abundância, materialização e dinheiro, a gente mergulha em cada um dos formatos a partir do desenho humano das pessoas, né? Então, o seu desenho humano, ele vai trazer informações. Desenho humano é uma ferramenta de autoconhecimento sensacional. E ele traz informações sobre a sua forma de materializar. E aí, no WAM, esse meu workshop, eu abordo todas essas maneiras. Então, quem faz o WAM aprende isso. Eu não vou necessariamente entrar nessa especificidade minha aqui, porque, como eu falei, isso funciona muito pra mim, de uma forma bem específica, pelo meu desenho humano. Mas, enfim. E só pra dizer, o WAM está com inscrições abertas. É só entrar no meu site. O link está aqui na descrição desse episódio. Bom, voltando. Não tô falando da minha forma específica, que entra numa questão de quão específica eu tenho que ser com a minha materialização, se eu sou menos específica, se eu tenho que agir mais de um jeito ou ficar, enfim, mais leve em outro lugar. Mas o que eu posso pegar no geral dessa forma de sustentar, né, algo, sustentar um projeto? Pra mim, a questão de eu seguir acreditando no meu projeto. Seguir acreditando não é eu ficar cega para melhorias, né? Seguir acreditando nele é simplesmente não atrelar o meu valor pessoal à quantidade de pessoas que participaram do projeto que eu tô lançando, não atrelar o meu valor pessoal a, sei lá, o dinheiro que eu ganho,
mas sim conseguir sustentar o tanto que eu acredito nesse projeto, as coisas que eu sinto que virão desse projeto e que eu quero desenvolver nesse projeto e que eu quero trazer para o mundo, que eu sinto que está transbordando dentro de mim. Então, sustentar isso, especialmente independente de outras métricas. Primeiro, eu sustento. Depois, eu olho para melhorar. Se eu, num primeiro momento, começo a olhar o que eu posso melhorar, por que não tá acontecendo desse jeito que eu queria, por que isso aqui não tá dando certo? E isso acontece bastante comigo. Mas, assim, digo, de não acontecer como eu tava imaginando, etc. Não essa segunda parte, né? Ai, deixa eu esclarecer de novo, peraí. O que acontece bastante comigo é que as coisas não saem como planejado sempre. Mas o que não acontece é eu ficar surtando com isso. Ok, mas se eu ficasse surtando com isso, né, só pensando nas métricas, no porquê que tá dando errado, entre aspas, errado, né? Mas assim, saindo do planejamento, não tá alinhado nesse sentido, não tá indo de acordo com o que eu tava esperando. Se eu ficasse focando nisso antes de sustentar esse projeto, eu ia me sentir péssima. Eu não ia ter energia pra colocar mais coisas no mundo, porque eu ia ficar, sei lá, num lugar péssimo. Eu ia ficar com uma energia super baixa, né? Eu ia achar que as coisas que eu tava fazendo não tinham valor. Eu iria começar a me diminuir e achar, então, que eu não devia estar fazendo isso. E que eu devia parar, e que eu devia tentar outra coisa. Então, ao invés de eu tentar olhar pra onde eu posso melhorar de imediato, eu, Patrícia, primeiro gosto de sustentar um projeto. Então eu pensei em algo, eu senti algo, eu tô executando algo, eu sustento isso até o fim entre aspas, né, sei lá. Eu tô lançando não, já lancei a Magic Box, que é minha plataforma de assinatura mensal, onde eu trago masterclasses. Então é uma masterclass por mês, uma aula aberta por mês, e aula com convidadas, várias outras coisinhas. Ainda é um projeto que eu tô desenvolvendo conforme ele tá no ar. Então é uma coisa muito nova pra mim. Geralmente eu tenho uma ideia bem estruturada de um projeto e aí eu vou cultivando e sustentando ele até antes de ir pro ar. E com essa plataforma, apesar de eu ter sustentado muito a ideia dela já há muitos anos, eu quero há muito tempo ter uma plataforma de assinatura mensal, mas ela foi assim, já passou por muitas transformações e ela tá se encorpando ainda. Ela tá tomando forma. A Magic Box, ela ainda tá numa fase, não vou dizer que é uma fase de teste, mas é uma fase que ainda tem muito chão, ainda tem muita coisa para aprimorar. Nesse mundo dos negócios, né, de business, é como se ela tivesse uma versão que é o MVP, é o mínimo produto viável. Então, como hoje, com o que eu tenho, onde eu estou, eu consigo fazer o melhor que eu posso, não é o mínimo, né, mas sem, como eu posso dizer, sem investir tudo que eu tenho naquele momento para aquela coisa, para ir testando, para ir validando. Então, é como se a Magic Box estivesse nessa fase meio de MVP, de mínimo produto viável, ao mesmo tempo que ela tem muito do meu amor e muito da minha energia, ela tá rodando, vamos dizer assim, sem ter sido toda estruturada. E de novo, uma das coisas que eu aprendi, e isso eu acho que eu aprendi lá para 2017, em algum dos muitos livros que eu li, sobre você poder criar e colocar no ar as coisas antes delas estarem prontas, ou, né, quando elas ainda estão bem cruas, para que você possa não necessariamente só atender uma demanda, conforme essa demanda vai surgindo ali com esse projeto que está no ar, mas que você possa adaptar. E para mim, eu estou hoje no momento de mudança de casa, tô entrando no 7º mês da minha gravidez, sei lá, muitas coisas, né, mudando, assim, muitas coisas se adaptando na minha vida pessoal. Então, eu precisava, se eu quisesse lançar algo, que isso fosse esse MVP. Eu não tô em um lugar agora com toda a estrutura, com toda, sei lá, tranquilidade e tempo e momento e energia para me dedicar completamente
pra pôr esse projeto já completo no mundo. Então tá sendo muito interessante. Mas vamos lá, por que eu tô falando da Magic Box? Porque enquanto eu tô fazendo, eu tô completamente nesse lugar intuitivo. Isso não significa que eu não esteja absorvendo outras formas de fazer e não esteja atenta, vamos dizer assim, a como outras pessoas trabalham com suas plataformas de assinatura. Não é algo que eu estou ativamente olhando, pesquisando, etc., como eu já fiz no passado para outros projetos, mas é algo que, assim, tem minha atenção. Então, de vez em quando eu percebo, olha, isso aqui é interessante, né? A forma como a pessoa falou sobre isso, ou isso aqui e tal. Mas eu tô num lugar de sustentar 100% esse meu feeling no primeiro momento. E eu não me dei, assim, exatamente um prazo, mas eu imagino... eu tenho 3 meses na cabeça, né? Eu sinto que em 3 meses eu vou reavaliar. É isso. Eu vou reavaliar e vou mais ativamente buscar essas formas de melhoria. Então, daqui uns 3 meses eu sinto que vai ser o momento de olhar e falar assim, tá, como que eu posso melhorar essa parte, falando especificamente de vendas, né? Como que eu posso mostrar para as pessoas mais o valor da Magic Box? Como que eu posso trazer esse senso de percepção de outras maneiras? Quais outras coisas eu posso testar aqui para que as pessoas conheçam sobre a Magic Box e por que ela é incrível e quais os benefícios? Só que, de novo, como eu disse, né? Primeiro eu preciso sustentar um pouco como eu tô fazendo. Não adianta eu só olhar e falar, nossa, isso aqui não tá dando certo, já testar outra coisa, e aí eu iria começar, eu falando de mim, tá? Muito possivelmente ia falar, nossa, se isso não tá dando certo, eu preciso fazer isso aqui desse jeito e tal, então eu tô falhando, então eu não devia fazer. Sendo que fazer uma plataforma de assinatura já é um mega desafio pra mim. É um dos maiores desafios. Acho que é o projeto mais desafiador que eu já fiz até hoje, mais até do que a mentoria. Tá, talvez não, vai, mas tanto quanto a mentoria que eu dei ano passado. Talvez mais, porque eu tenho que pensar no médio e no longo prazo. Até hoje eu só tinha feito projetos de curto prazo. Curto, no máximo um micro, médio prazo, vai. Então, pensar nesse projeto que ele tem uma vida muito longa, também me dá esse lugar de fôlego para sustentar por mais tempo as coisas que eu tô sentindo fazer. Depois reavaliar, depois pensar em outras maneiras de aprimorar, porque isso vai sempre estar acontecendo. Eu vou sempre estar reavaliando, mas antes de já querer reavaliar de imediato, que é uma coisa que eu vejo em mim e em muitas outras pessoas, alunas, mentorandas, enfim, e que acaba desencorajando muitas vezes, né, quando a gente só reavalia sem sustentar. Então, em vez de fazer isso, eu não estou fazendo isso, basicamente. Acho que deu pra entender, eu espero que tenha dado pra entender. Esse finzinho em especial talvez tenha ficado um pouco confuso, mas... é isso. Tô passando por esse momento que é tipo muito vivendo na prática as coisas e testando na hora e... Então, tá um pouco confuso mesmo assim por aqui, então não dá pra trazer, acho que, uma clareza, uma linearidade, uma conclusão muito específica, porque nesse momento as coisas estão assim, realmente indo num flow. E, de novo, eu posso dizer que essa é a minha forma de fazer, é como eu gosto de fazer e como me faz bem, como me nutre, para que as coisas não fiquem pesadas, para que as coisas possam ser manejadas enquanto eu tô vivendo grandes outras coisas na minha vida. E que geralmente é o caso. Eu raramente me dedico a uma única esfera na minha vida com mais intensidade do que todas as outras. Claro que tem momentos, né? Mas num bom geral eu prezo muito por um equilíbrio na vida, muito. E eu imagino que com a maternidade vai ser diferente, né? Uma coisa que não vai ter como eu não me dedicar a isso, né? Com mais ênfase, mas ao mesmo tempo, falando da minha realidade hoje, então ainda na parte da gestação, eu
tento olhar para mudança da casa, para o meu relacionamento, para essa construção de uma empresa que é só minha hoje. Eu falei da Rafa aqui nesse episódio e a gente encerrou nossa sociedade em novembro do ano passado, então ainda é muito recente. Eu ainda tenho que pensar realmente nos planos da minha empresa. Eu tô muito animada pra isso, mas tipo, poxa, a gente já tá agora... Eu tô gravando esse episódio dia 30 de abril. Então estamos quase em maio. Tô gravando nesse eclipse. E eu tô super afim de fazer esse plano de ação, o business model Canva e etc. Só que tem outras áreas da minha vida que estão também pedindo por atenção. Então, como eu falei, isso é uma característica minha, mas de gostar de poder levar tudo com um pouco mais de equilíbrio. E assim, eu sinto que talvez eu demore um pouco mais de tempo para atingir os meus objetivos ou chegar onde eu desejo. Não sei, pra ser sincera, não sei. Mas o que eu sei é que eu sinto que a minha vida, ela fica muito completa. Então, nossa, que lindo, eu falei isso aqui e eu olhei 22 e 22. Bem na hora que eu falei o completo, eu olhei aqui e o horário que eu tô gravando esse episódio. Então, pra mim é bem significativo, bem especial isso, não sentir que eu tô muito na frente em uma área e às vezes em falta com onde eu gostaria de estar em outra área. Eu gosto de poder devagar e sempre. É um pouco difícil, é uma coisa que foi muito difícil, na verdade, pra mim, ao longo dos anos, mas que eu sempre, desde pequena, tento equilibrar. E é engraçado porque em 2017, quando eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento, chamado Autoconhecimento na Prática, Carreira com Propósito, da Fundação Estudar, foi muito bom esse curso, foi sério, maravilhoso. E eu lembro que eu tinha que perguntar para algumas pessoas próximas de mim, né, responderem algumas questões. E aí uma das minhas grandes amigas falou: Paty, uma coisa que eu admiro muito em você é como você equilibra, assim, desde que a gente se conhece, todas as áreas da sua vida, né? Como você tenta realmente dar atenção a todas as coisas. E aí eu falei, caraca, isso em 2017 eu tava ainda, assim, quase saindo da minha depressão, ainda não tava oficialmente, mas acho que esse foi um grande primeiro passo, esse curso. E quando ela falou isso, eu falei, gente, eu nunca tinha percebido que outras pessoas percebiam isso em mim, sabe? De tentar olhar para minha saúde física, mental, espiritual, energética, enfim, enquanto ao mesmo tempo eu estou trabalhando, estudando e tendo um relacionamento. E acho que isso é uma característica minha que, de novo, faz com que eu goste bastante dessa ideia do devagar e sempre. E entender que esse sempre, essa ação, né, sempre agindo, às vezes também é entender que quando eu tô descansando, eu estou numa não ação, que é tão importante quanto a ação. Ou quando eu estou sustentando, que parece que muitas vezes o processo de sustentar algo, ele pode parecer, né, na verdade, de novo, uma não ação, mas entender que quando eu tô sustentando, eu também tô, né, dando passos importantes, tomando... não é tomando, vai... Acho que são esses dando passos importantes mesmo. E é isso. Então, contei aqui bastante de como eu faço pra vender hoje e espero que possa te inspirar de alguma forma e que possa inspirar em especial que você descubra a sua maneira de fazer. Porque eu acredito demais na individualidade e na unicidade de cada pessoa. E às vezes, como eu falei, né, receber uma informação de uma fonte específica, de uma fonte talvez diferente, de alguém que você já tenha recebido essa informação várias vezes, pode fazer esse clique, pode virar alguma chave, pode dar um insight. E eu não sei como, pra ser bem sincera, eu não sei como isso acontece. Mas eu sei que muita gente fala pra mim que quando ouve as minhas experiências, sente isso acontecendo. Então, eu só agradeço e sigo compartilhando as minhas experiências, que é o melhor que eu tenho pra compartilhar. O que eu chamo de meu campo de energia integrado, quando eu realmente já vivenciei aquilo. E eu tô falando não da boca pra fora, eu tô falando a partir de um lugar de experiência. Então, a energia chega de uma forma muito diferente. É por isso que, às vezes, quando você vai ler um livro,
você consegue receber todo o campo de energia daquela pessoa, daquele autor, e às vezes, sei lá, você vai ter uma aula sobre aquele assunto de alguém que não viveu aquilo, mas é um expert naquele assunto, e você não assimila tanto, né? É realmente essa questão do campo de energia integrado. E é isso! Um beijo e a gente se vê no próximo episódio de Putz, Sou Bruxa, o seu podcast sobre materialização. Se você gostou desse episódio, por favor, me dá 5 estrelas aqui no Spotify, que me faz muito feliz. Cada avaliação conta bastante pra mim. Compartilha esse episódio ou algum outro que seja seu preferido com alguém que você olha e fala assim, caraca, isso aqui é pra você, sabe? Assim, eu sei que tem aquela pessoa que você olha e fala, nossa, acho que você ia gostar disso. Compartilha com essa pessoa pra mim, por favor. É um prazer imenso chegar em mais gente e eu adoro essa plataforma aqui, onde eu me sinto conversando com uma amiga e ao mesmo tempo várias pessoas. E se você compartilhar, me marca lá no Instagram ou me manda uma DM. O meu Insta é o @patiputz, PATIPUTZ. E agora sim, um beijo, até o próximo.